Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Aleluia. Quero que você grave essa frase. Fazedor do bem. Repete aí comigo. Fazedor do bem. Vamos ler aqui Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Está escrito assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Vou ler alguns versículos aqui em Gálatas 6, 9. Está escrito assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E para terminar, Efésios 2:10, está escrito assim: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Nós temos que ter uma ideia: quem é seguidor de Jesus Cristo deve fazer o bem, deve ser um fazedor do bem. Se nós praticarmos aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, todo mundo vai colher frutos disso. Nós, às vezes, perdemos o ímpeto de fazer o bem porque olhamos para as circunstâncias. Olhamos para as dificuldades, para as barreiras, olhamos para a dificuldade da nossa família, olhamos para a dificuldade que está ao nosso redor e, às vezes, deixamos de praticar o bem com grande força, com grande desejo, assim como o Senhor pediu. Mas se nós fazemos o bem diante de Deus, diante das circunstâncias, as pessoas ao nosso redor, elas vão colher desse fruto. Hoje em dia está praticamente impossível a gente não comentar e não falar dos assuntos que estão sendo ditos. E está todo mundo comentando sobre esse vírus maldito que está tomando conta aí e fazendo algumas coisas más nas vidas das pessoas, até tirando a própria vida delas. Mas nós não devemos focar nisso. O nosso propósito não está em morte, o nosso Deus é um Deus de vida. E nós temos que entender que a partir de nós a vida pode ser gerada. Nesse tempo agora está sendo um tempo precioso diante de Deus, onde as pessoas elas estão retornando ao Senhor. Onde as pessoas estão compreendendo que Deus, Ele é o único que pode nos ajudar. Assim como nós cantamos aqui, a resposta está nas mãos do Senhor. Nós sabemos que o controle está nas mãos dEle, e tudo vem dEle, tudo é para Ele, e todas as coisas voltarão para Ele. Então, se nós que somos seguidores de Jesus, fizermos o bem, nós teremos frutos para a nossa vida, para a nossa família e para as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus nos resgatou para sermos novas criaturas, pessoas de paz, que são sal e luz para este mundo em trevas. Com o passar do tempo, essa palavra sal e luz foi se tornando uma palavra comum, onde a gente fala, nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra. Pois bem, se a luz não iluminar o ambiente, o lugar onde ela está, ela não serve para nada. Se o sal não der sabor para a comida, ele não serve para nada. Jesus ele disse que se o sal perder o seu sabor, de nada serve, nem para ser lançado fora e pisado pelos homens, porque ele não vai ter valor nenhum. Pois bem, se nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo, eu e você, nós temos um valor. E o nosso valor é fundamental justamente agora nessa situação. Está um ambiente de caos, um ambiente de medo, onde o medo tem invadido os lares, as casas. A gente está com uma incerteza, nós não sabemos qual será o nosso futuro, relacionado a trabalho, relacionado às situações que estão acontecendo. Se o nosso coração estiver em Deus, estiver em Jesus e nós estivermos dispostos a fazer o bem, o nosso coração está guardado. Nós sabemos que o futuro nosso pertence ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele disse na sua palavra, não se preocupe com o dia de amanhã, pois cada dia tem o seu mal. Então a gente sofre por ansiedade. Há um problema chamado ansiedade, onde a ansiedade ela vem com muita força sobre a vida das pessoas. E nós ficamos ansiosos e por isso sofremos antes mesmo de chegar a qualquer coisa. Mas se nós estamos em Jesus Cristo, Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa rocha, assim como foi dito ontem nas células, falamos sobre a rocha. E se Ele é a nossa rocha e nossos pés estão firmados nele, não há o que temer. Nenhuma sombra vai encobrir a nossa luz, pois nós fomos chamados para ser luz do mundo.
Quando Jesus nos coloca como luz, Ele dá um exemplo, que Ele fala que não pode se acender uma candeia e se esconder ela debaixo das coisas, não. Se acende uma candeia e se coloca ela no lugar mais alto da casa, o lugar apropriado para que ela possa iluminar toda a casa. Então, nesse momento de trevas, nesse momento de dificuldade, nesse momento onde as pessoas não sabem o que fazer, é necessário que as luzes que Jesus colocou dentro de nós sejam acesas. Nós precisamos estar no lugar apropriado, iluminar a vida das pessoas, iluminar as famílias, pois as pessoas estão se perdendo através do medo. As pessoas estão com receio, elas não sabem o que pode acontecer. Pois bem, nós sabemos que Jesus é a fonte da vida. E se Jesus estiver em nós, nós também seremos fonte de vida para essas pessoas. Elas não devem temer o caos, pois o caos ele é a matéria-prima para que Jesus possa operar o poder dele. Nós temos visto essa dificuldade grande, principalmente na vida dos cristãos. Então, eu quero que você fique bem tranquilo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em Teu nome, Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que todo medo, toda ansiedade venha sair agora em nome de Jesus Cristo. Acalma os corações, ó Deus. Existem pais de família agora, Senhor, que eles estão preocupados. Eles não sabem como será o dia deles amanhã. Eles não sabem como trarão o sustento devido a essa crise que virá. Mas nós sabemos, Senhor, que em Ti nós podemos todas as coisas. Nós sabemos, Senhor, que a praga veio sobre o Egito, mas na cidade onde o povo estava guardado, Senhor, a praga não chegou até lá. Então, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a nossa obediência, Senhor, gere para nós, Senhor, uma liberdade. Que a obediência gere livramento para nós, Senhor. Que no nome de Jesus, que nós possamos estar voltados para o Senhor, pois assim nenhum mal chegará até os nossos corações e nenhuma praga chegará até a nossa tenda. Amém? Fazer o bem requer energia, por isso às vezes ficamos cansados, mas Deus pode restaurar e equipar para fazermos a sua vontade. Há um projeto, uma organização para manter a igreja viva nesse momento. É um momento difícil, um momento preocupante, mas há uma organização onde a igreja ela tem trabalhado para manter viva as pessoas, manter cada um deles alimentados. Então, quando nós deparamos com isso, a nossa preocupação está tanta nesse vírus, no que nós estamos vendo ao nosso redor acontecendo, que nós não estamos dando valor para aquilo que realmente tem valor. Existem pessoas que estão trabalhando incansavelmente para que eu e você seja alimentado. Há pessoas que estão se dedicando, dando o seu melhor para isso. E eles não podem se cansar. Por isso há uma necessidade da gente corresponder aos chamados, corresponder ao que está sendo pedido, ao que está sendo falado, porque isso também é uma forma de gerar energia para essas pessoas. Pois eles estão trabalhando para que eu e você, a gente possa ser alimentado, e muito bem alimentado, por sinal. Aproveitando esse ponto, eu quero falar rapidamente sobre o nosso ministério. A gente vem de um tempo onde nós estamos, né, vivendo um sobrenatural de Deus. Mas mesmo que a gente tivesse a ideia, a consciência de que a gente tinha esse tipo de estrutura, a gente não imaginava o quanto a gente estava preparado para isso. Fizemos uma oração alguns finais de semana atrás, onde pedimos para que Deus despertasse os dons. E o engraçado é que dons estão sendo agora usados que talvez nem nós sabíamos que nós tínhamos. E isso é muito bom. Com tudo isso que está acontecendo, Deus está trazendo uma unidade para o nosso meio. Deus está fortalecendo as raízes da igreja. Nós temos ficado mais fortes. Nós estamos mais conscientes. Eu acredito muito que quando tudo isso passar, e isso está muito próximo de acontecer, virá um grande mover sobrenatural da parte de Deus sobre nós. Nós estamos compreendendo que a igreja, ela não é apenas o templo, mas o templo é essencial. Muitas pessoas estão sentindo falta do templo, estão sentindo falta de estarem unidas, de estarem juntas adorando ao Senhor. E isso é bom. É bom nós sentirmos falta dessa comunhão, pois quando nós tivermos a oportunidade de estarmos juntos, nós daremos mais valor para isso. Nós estaremos com mais amor, com mais dedicação, com mais preocupação um com o outro. Mas isso também traz o lado bom. O lado de nós não estarmos unidos
constantemente agora no templo, como estávamos antes, abriu os nossos olhos, mostrou que cada esquina pode ser uma igreja, que cada casa pode ser uma igreja. Nós agora, com esse fato acontecendo, verdadeiramente a gente compreendeu que cada célula é uma extensão da igreja. Hoje nós compreendemos e damos valor muito mais a uma célula. Sabemos que dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, pode sim o poder de Deus invadir aquele lugar e transformar todo o ambiente. Nós acreditamos nisso, pois nós temos vivido isso. Então, se a gente não se cansar de fazer o bem, se a gente não cansar de lutar, pois nós fomos chamados para isso. Nós somos um exército. E diante de um exército, encontre sempre batalhas a serem enfrentadas. E nós somos um bom exército, pois o Senhor não nos chamou para lutar qualquer tipo de batalha. Ele nos chamou para que a gente possa lutar batalhas difíceis, batalhas que talvez algumas pessoas desistiram e não quiseram lutar. Mas nós estamos aqui para lutar essas batalhas. E que no nome de Jesus Cristo, o Senhor nos guarde, nos conserve com energia, para que a gente possa vencer todas elas em nome de Jesus. Nós encontramos aqui, assim como disse aqui no livro de Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Se a gente praticar a justiça, nós veremos que isso agrada ao Senhor. Se a gente amar a fidelidade, nós vamos ver o quanto que isso é bom. Se a gente andar humildemente, nós vamos estar andando com Deus. E eu te faço uma pergunta, nesses dias que a gente tem ficado em casa, guardado, sem poder sair para lugar nenhum, o que você está fazendo? Talvez você possa dizer que você está orando mais, você está lendo mais, você está meditando mais. Isso é um despertar que Deus está trazendo para nós. Porque nós deveríamos já estar fazendo isso. Mas talvez devido à correria, devido à necessidade dos dias, a gente não estava praticando isso. Eu acredito que tudo que acontece, há um propósito de Deus para isso. Assim como diz na palavra do Senhor, que nenhuma folha cai da árvore sem que Ele diga sim, também não haveria condições de tudo isso estar acontecendo se o Senhor não permitisse. E qual a lição que eu tiro disso? Que o Senhor está nos ensinando que Ele é a prioridade de todas as coisas. Que mesmo que o nosso dia seja corrido, mesmo que o nosso dia seja cansativo, mesmo que a gente se sinta cansado, ainda assim há tempo para a gente tirar para o Senhor. Que nós possamos voltar os nossos olhos ao Senhor, que o nosso coração esteja voltado a Ele. Essa fase ruim que nós estamos vendo, isso vai passar. A nossa nação está sofrendo muito com isso e ainda vai sofrer uma consequência disso. Mas se a igreja estiver de pé, muitas coisas serão saradas através dela. Mesmo que o mundo esteja acabando, mesmo que a nação esteja sendo destruída, mesmo que encontre esses problemas, essa dificuldade, a igreja continua sendo a esperança para o povo. Porque independente se a nação seja restaurada, independente se tudo isso passe e a gente reconstrua tudo novamente, igual acreditamos, um dia tudo isso passará eternamente. E o que vai nos sobrar? Jesus. Ele vai ser o caminho para que a gente possa voltar para a nossa origem, porque o céu não é um lugar que nós voltaremos, lá é a nossa origem. A gente foi criado no céu, Deus planejou a gente lá e depois nos formou. Então, nós estamos aqui apenas de passagem. A palavra do Senhor diz que nós somos estrangeiros em terras alheias. Então, nós estamos aqui e logo, logo nós passaremos daqui e vamos morar com o Pai. Mas para isso, nós precisamos ser aperfeiçoados diariamente. Então toda situação que vem sobre nós é para que a gente aprenda, para que a gente possa ser moldado, para que a gente tenha compaixão. Com esse período difícil, o que nós estamos aprendendo? A voltar os nossos olhos mais para o Senhor, a ter o nosso coração mais desejoso pela presença de Deus, a ter o nosso coração com mais vontade de buscar ao Senhor. E isso é como aquela parábola da dracma. Isso que nós estamos vivendo agora, orando mais, jejuando mais, buscando mais a Deus, isso não foi algo que Deus colocou agora, isso já estava dentro de nós. Com tudo isso que aconteceu ao nosso redor, nós paramos, acendemos a luz dentro de nós e começamos a limpar dentro de nós. E nós encontramos isso, encontramos a oração, encontramos a leitura, encontramos o desejo de adorar mais a Deus. E com isso,
agora nós estamos exercendo. Se nós tivermos a convicção disso, do que nós estamos vivendo é tão intenso, nós podemos interceder pela nossa família e eles serão alcançados por Deus. Deus, o poder dele não se limita em nada do que fazemos, né? Então, através das nossas casas, dessa união que está tendo na nossa família, se nós orarmos pela nossa casa, pela nossa família, eles se converterão ao Senhor. Eles serão curados. Eles vão ter desejo de ter esse Deus que nós temos. Mas o que muito me preocupa é que num momento tão difícil, existem tantos cristãos que estão cabisbaixos, estão tristes, estão com o semblante caído. E isso nos preocupa muito, porque a igreja, ela é a esperança para esse mundo. A igreja é a esperança em meio ao caos. A igreja é a luz em meio às trevas. A igreja é aquilo que pode trazer a alegria para o ser humano. Então, se nós andamos cabisbaixo, andamos preocupados, andamos com medo, como que nós vamos manifestar a glória do Senhor? A palavra de Deus diz que uma certa vez Jesus não foi recebido em uma cidade, porque quando olharam para ele, viram uma intrépida resolução na sua face de quem ia para Jerusalém. As pessoas olhavam para Jesus e já sabia qual era o propósito dele. As pessoas olhavam para Jesus e já sabia que ele estava indo para Jerusalém. As pessoas olhavam para ele e já tinha certeza do que ele fazia. E nós? Será que as pessoas estão olhando para nós, estão vendo no nosso rosto que nós estamos indo para Jesus? Será que as pessoas estão encontrando alegria em nós? Será que as pessoas estão encontrando esperança ao olhar para o nosso rosto? Nós temos que ter essa consciência. As pessoas precisam olhar para nós e ver que a todo instante nós estamos indo para a cruz. Nós estamos indo para a cruz de Cristo. Por quê? Porque através dessa cruz, após essa cruz, há uma vida eterna. Por isso que Jesus ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Com isso eu não estou querendo dizer que a gente não vai ter um cuidado que devemos ter com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, com a nossa própria vida. Então sim, devemos tomar todos os cuidados precisos, mas o medo não pode fazer parte da nossa vida. A tristeza não pode habitar dentro do nosso coração, pois Cristo em nós é a esperança da glória. E se Cristo em nós é a esperança da glória, nós precisamos transparecer isso. Transparecer isso com o nosso rosto, com o nosso falar, com o nosso olhar. Agora, por esse momento, a gente não pode abraçar as pessoas, né? Está tendo esse probleminha. Mas logo isso vai passar, irmão. Logo nós poderemos abraçar as pessoas, logo nós poderemos beijar as pessoas, impor as mãos sobre elas. A igreja precisa fazer isso. Nós não podemos nos acuar. O inferno ele não vai avançar, o inferno ele vai recuar, porque é o reino de Deus que está avançando. Então Deus está tirando esse tempo para nos ensinar algumas coisas. Deus está tirando esse tempo para nos ensinar valores familiares. Hoje, alguns jovens estão cuidando melhor dos seus pais. Estão preocupados com eles. E isso é bom. Isso está gerando um temor dentro deles. E isso é muito bom. Mas depois que passar tudo isso, o que vai nos restar? Depois que passar tudo isso, nós precisamos estar focados e acreditando que isso agora gerou em nós um estilo de vida. A nossa adoração já tinha mudado antes, mas depois desse período eu acredito que vai mudar ainda mais. Nós vamos ser muito mais extravagantes na nossa adoração, pois nós entendemos o que é ter a igreja no templo unida e o que é ficar sem ela. Então, quando nós estivermos reunidos, que Jesus nos guarde, porque se a laje não cair na nossa cabeça, já é uma coisa boa. Porque nós vamos estar com muito desejo de rever os irmãos, de adorarmos juntos, de buscarmos ainda mais ao Senhor. Então, que quando esse período todo passar, a gente ainda possa guardar as lições. De tudo a gente pode tirar um proveito, e um proveito bom. Efésios 2:10 diz assim, ó: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nenhuma obra do que nós estamos fazendo, nem daquilo que nós ainda vamos fazer, são coisas nossas. Aqui está escrito em Efésios que Deus já fez essas obras para que a gente praticasse. Então, as obras que o Senhor fez já estão prontas. Nós vamos praticá-las. Nós vamos caminhar pelas obras que o Senhor já realizou. Então, dificuldades virão. Já faz parte do pacote.
Felicidades virão, já faz parte do pacote. Até que a gente cumpra aquilo que Deus pediu e já estabeleceu para que a gente pudesse cumprir. Então, que a gente possa se unir verdadeiramente. Que o nosso coração esteja muito desejoso por mais de Deus. A nossa nação precisa da igreja. O mundo precisa da igreja. As autoridades precisam da igreja. E quando eu falo que a autoridade precisa da igreja, não é de uma placa de igreja somente. Eles precisam de Jesus. E Jesus habita em meio à igreja. Nós somos a igreja. Talvez hoje nunca fez tanto sentido essa questão de que nós somos a igreja. Infelizmente, alguns ainda não compreenderam. Alguns ainda não entenderam que Ele é a igreja. Então, por isso, ainda o medo está invadindo o coração deles. Por isso que a dificuldade ainda está invadindo o coração deles. Mas eu acredito que é um período para nós que já compreendemos que somos igreja, ajudar a esses irmãos. Dentro de pouco tempo, quando essa onda passar, irmão, nós faremos cultos nas ruas, nas esquinas, porque nós vamos entender que onde tiver 2 pessoas unidas, 3, ali já é um culto. E nós vamos adorar a Jesus como nós estávamos fazendo na nossa casa. Vai vir uma grande onda de despertar quando tudo isso passar. E para deixar bem claro, o que me deixa preocupado é porque quando a gente vê um mar agitado, quando a gente vê as ondas muito fortes, é natural do ser humano recuar. O ser humano não quer enfrentar problema, o ser humano não quer estar no meio do problema, o ser humano não quer enfrentar nenhum tipo de dificuldade, porque o Senhor Jesus veio para nos ajudar. Pois bem, não é assim a vida de um cristão. O Senhor Jesus não veio nos ajudar, o Senhor Jesus veio nos salvar. E essa foi a obra dele na cruz. E qual que é a obra da igreja aqui na terra até que Jesus volte? Está no meio do caos. Nós somos como se fosse surfista. O surfista não fica contente quando o mar está calmo. Um surfista fica contente quando o mar está bravo, quando a onda está quebrando, quando as ondas estão altas. Aí sim, ele quer estar na onde? Lá no meio. Lá no meio, porque é lá no meio que ele vai poder exercer aquilo que ele tem. Assim precisa ser a igreja. Não onde está o caos, lá dentro é lá que nós estaremos. Onde está a dificuldade? A dificuldade está no meu lar, a dificuldade está no meu trabalho, a dificuldade está na minha vida mesmo. E onde que a igreja vai estar? Lá dentro. É lá dentro que a igreja vai estar. Para quê? Para poder fazer a diferença. Há uma frase de um pensador que diz assim que mar tranquilo não forma bons marinheiros. E essa é uma realidade. Um mar tranquilo, uma vida tranquila, uma vida sem nenhum problema a ser resolvido, não forma bom cristão. Todo lugar que Jesus chegou, ele tirou aquelas coisas que estavam aos olhos das pessoas bem organizado. Jesus chega no templo, e quando ele chega no templo, está tudo organizado. Cada tipo de pessoas com cada tipo de pessoas, fariseus com fariseus, saduceus com saduceus, prostituta com prostituta, cobrador de impostos com cobrador de impostos, e ninguém se misturava. Estava todo mundo, tudo certinho. Aparentemente, Jesus desorganizou tudo, pois Jesus pregou as prostitutas lavavam os pés de Jesus, Jesus sentava à mesa de cobrador de impostos, Jesus ia comer na casa de cobrador de impostos, e as pessoas não entendiam. Como ele pode dizer que é santo fazendo tudo? Elas tiveram algo que mudou a vida delas, elas tiveram um encontro com Jesus, ao ponto de perder alguma coisa delas e ganhar alguma coisa de Deus. E assim foi transformando, e assim precisa ser a igreja. A igreja não pode ser um lugar comum, pararmos as pessoas cada vez mais perto de Deus. E isso grita dentro de nós. Isso tem que ser parte do nosso estilo de vida. Nós temos que entender que cada lugar que estamos é um campo missionário, né? Cada lugar que estamos é uma oportunidade de alguém conhecer a Jesus Cristo. Cada lugar que nós estamos é a oportunidade de alguém conhecer o plano de salvação. Não se preocupe com os noticiários. Não se preocupe com o que estão falando. Não se preocupe se piorar, pois Jesus não mentiu para você. Ele disse que no mundo teria as aflições, mas tem de bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E se nós estivermos com Ele, aí sim nós podemos viver Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo isso que está acontecendo, leia Mateus 24. Está escrito lá. Não se assombre com isso.
Isso é só uma onda que está vindo, mas a igreja está com os coletes de salva-vidas para entregar para aqueles que estão se afogando nessas águas, para que eles tenham esperança. E aqui, para a gente poder finalizar, tem essa frase aqui: Deus muda os planos, mas jamais muda o propósito. Deus tem mudado os nossos planos, mas Ele nunca vai mudar o propósito. E o propósito dele é vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. O propósito dele é voltar para buscar a sua noiva, tão amada e tão desejada. Nós olhamos agora e vemos esse problema. E eu quero acreditar com a minha mente que Jesus está lá no céu, ao lado direito do Pai, falando: eles vão aguentar. Eles vão sobreviver a tudo isso. Isso vai fazer com que eles se sintam cada vez mais fortes. Isso vai fazer com que fortaleça a minha igreja. E o Espírito Santo do lado, intercedendo por nós, dizendo: sim, eles vão conseguir vencer. Vai dar jeito, vai ter como. Porque nós olhamos para as nossas fraquezas, olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para a situação do que tudo está acontecendo e parece que o mundo vai acabar. Não, não vai, irmão. Isso é só o princípio das dores. Ainda tem muita coisa para vir, irmão. E não virá sobre vós uma aflição que não possa suportar. Então, todas as vezes que tiver muito difícil, todas as vezes que você não vê saída, todas as vezes que você vê que não tem solução, ore. O Espírito Santo está ali ao nosso lado para interceder diante do Pai, pedindo em nosso favor aquilo que nós precisamos. Pois a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, mas que nos convém orar. Então, se nós não sabemos orar, mas nos convém, o que nós precisamos fazer? Orar. Porque o Espírito Santo, que é o nosso amigo, ele vai pegar as palavras certas e levar diante de Deus, para que toda a situação seja mudada. A igreja precisa ser uma igreja intercessora. Nós precisamos interceder pela nossa nação, pelas nossas cidades, pelo nosso bairro, pelas autoridades. A gente precisa orar. Nossas armas são poderosas em Deus para derrubar todo tipo de fortaleza, todo plano do inimigo ser destruído. Mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Por isso não adianta apontarmos o governo A, o governo B, fulano de tal, ciclano, não. Esqueça. Isso não é trabalho nosso. O nosso trabalho é guerrear nas regiões celestiais para que todo esse principado e toda essa potestade venha cair por terra. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que a gente possa viver isso. Faça o bem, pois Deus vai se agradar disso. Quero que você feche os seus olhos para que possamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço, Jesus, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela tua ajuda. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pela tua bondade, pelo teu amor. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Que nós possamos vencer, Senhor, todas essas coisas. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, a nossa nação. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, tudo aquilo que nós temos. Nós acreditamos que como igreja, Senhor, somente a tua bondade, somente a bondade do teu Espírito Santo, Senhor, é que pode transformar todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor possa nos guardar, que nós possamos estar envolvidos nos teus braços de amor.